Língua. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo, se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar, de tão gasto, nem se arrebenta mais, de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Gilberto Mendonça Teles. Olá pessoal, estamos começando nossa primeira videoaula aqui do Tubo Aulas, esse novo canal que vai trazer diversas disciplinas aí para que vocês possam ter um acompanhamento aí como reforço, enfim, para o que vier, certo? Nossa primeira aula então sobre língua portuguesa, eu sou o professor Tiago Charme. Vocês perceberam que antes da minha fala vocês viram a narração, ouviram, né? A narração aí de um poema. Este poema ele é do autor goiano, né, o Gilberto Mendonça Teles, poema chamado Língua. Vocês perceberam que já na primeira estrofe a que ele se refere, que ele diz o seguinte, vamos rever aí essa primeira estrofe. Língua. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. Quando ele fala isso, é justamente para dizer que a nossa língua ela foi se modificando ao passar do tempo, aí o momento que ela foi se espalhando, né? Se espichando aí, fala do dinamismo propriamente dito da língua, desde a sua origem, né? Então, com o passar dos anos, o passar do tempo, ela foi se modificando. Este sendo um poema modernista como ele usa diversas metáforas dentro deste poema. Essas palavras, né, poema modernista, metáfora, tudo isso pode estar soando estranho para você que está começando agora a assistir essa videoaula, mas todas essas palavras vão ser compreendidas aí no decorrer das nossas videoaulas. O mais importante é que nesse poema do Gilberto Mendonça Teles é exatamente sobre o assunto que nós vamos tratar nessa primeira videoaula aqui, que é justamente uma introdução sobre linguagem, língua e gramática. Como elas estão relacionadas, como nós fazemos o uso disso no nosso dia a dia, afinal de contas, nós utilizamos a comunicação de diversas formas. Somente o ser humano usa esse processo de fala, consegue se comunicar e fazer escolha da maneira com que vai se comunicar. E como nós vamos utilizar a nossa própria língua, o nosso próprio idioma, né? Afinal de contas, aí, nós somos 280 milhões de falantes da língua portuguesa, mas isso a gente vai ver melhor daqui a pouco, certo? Porque, como eu estava falando para vocês, a comunicação ela é inerente ao ser humano. Só nós temos a capacidade de nos comunicar. Nós temos essa competência, né? Tratamos a língua como uma competência que pode ser desenvolvida. Caso nós tenhamos alguma dificuldade para interagir com alguém, essa dificuldade ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, porque é uma competência a comunicação. Mas o que eu vou fazer para me comunicar? Ora, eu posso utilizar aí desde gestos, a fala, né? As palavras, posso usar gestos, desenhos, sinais, imagens, enfim, sons eu posso utilizar também para que eu consiga me comunicar. Agora, isso tem um nome. A isso nós chamamos, esses vários recursos que nós utilizamos para nos comunicar, nós chamamos de linguagem. A linguagem, ela pode ser tanto uma linguagem verbal
quanto uma linguagem não verbal. Agora, o que isso quer dizer na prática? Linguagem verbal, linguagem não verbal? Bom, a linguagem verbal, ela trata basicamente da fala e da escrita. Como nós fazemos para nos comunicar através somente da fala ou da escrita. É essa forma que nós vamos chamar de linguagem verbal. Já a linguagem não verbal, ela vai fazer o uso aí dos gestos, das imagens, dos sons, enfim, tudo que não for falado nem escrito vai ser uma linguagem não verbal. As pessoas utilizam no seu dia a dia as duas linguagens, que naturalmente nós utilizamos as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. Um exemplo é um professor quando está dando a sua aula. Vocês querem ver? Percebam essa aula ministrada aí pelo professor Fábio Alves, do Gramática em Vídeo. Olhem só. Quando eu for fazer o meu tópico frasal, que tem que ter a ver com a tese que eu vou defender, né? Ó, eu li o tema que a banca deu. Opa, eu já tenho que ter uma ideia, né? Baixos índices na qualidade de ensino. Eu já tenho que ter uma ideia sobre o que eu vou falar, o que eu vou defender. Com certeza, é o que a banca espera, né? Que todos vocês tenham. Perceberam? O professor, quando está dando aula, ele usa tanto gesticula bastante, além de falar, ele vai gesticular bastante, vai mostrar exemplos escritos, imagens muitas vezes, e a expressão facial também comunica muito, né? O olhar, a forma com que eu vou modificar, né, as minhas expressões vai depender muito das minhas emoções, e isso qualquer pessoa consegue identificar no outro o que ele está sentindo. Através do olhar a gente consegue perceber quando uma pessoa está alegre, quando uma pessoa está triste, quando essa pessoa está apaixonada, está com raiva, enfim, todos esses sentimentos a gente consegue perceber através do olhar, certo? Então, essa forma também vai comunicar. É uma linguagem não verbal. Esse processo de comunicação, ele só vai ser finalizado com o que nós chamamos de código. O código é somente ele que vai finalizar este processo de comunicação. E aí nós vamos perceber. Olha um exemplo dessa placa aqui. Desta imagem aqui, deste símbolo. Nós vamos encontrar esse símbolo normalmente em coletivos, né? Em ônibus, metrôs, trens, aviões, enfim. Em outros lugares públicos nós vamos encontrar essa imagem. O que ela significa de fato? Qual é o sentido que ela tem aqui? Bom, nós percebemos que ela vai estar nesses lugares e que nós temos aqui que ela significa que é um assento reservado, neste caso, para gestantes. Nós percebemos que é uma figura humana com a barriga já crescida nesses lugares, então nós compreendemos. É lógico que o código ele só vai ser possível comunicar se tanto o emissor quanto o receptor compreenderem o sentido dele. Agora, percebam como exemplo no futebol. Se um juiz, por exemplo, ele quer expulsar um jogador por um ato, uma falta mais agressiva, enfim, algo que tenha possibilitado que esse juiz ele quisesse expulsar. No futebol, nós temos, o juiz vai fazer isso através do cartão vermelho. Bom, para que nós entendamos melhor como isso funciona, o juiz ele não precisa gritar, né, pro jogador que ele está expulso. Imaginem num estádio lotado, com os torcedores gritando, com o juiz já numa distância aí do local onde aconteceu o fato ali, onde aconteceu essa falta, enfim, ele não precisa ficar gritando. Isso vai ser muito complicado nessa situação, neste local. Então, dentro do futebol, existe isso. Para o juiz não precisar falar, ele simplesmente vai levantar este cartão. Vamos perceber como isso funciona dentro do processo de comunicação. Olhem só, nós temos aqui como emissor, então, sendo
o juiz de futebol, certo? Esse juiz é o emissor, ele que quer enviar uma mensagem para um receptor. Esse juiz, então, ele precisa enviar uma mensagem. O juiz, ele quer dizer, a mensagem nessa situação, ele quer expulsar esse jogador, sem que ele precise falar. Existe uma ferramenta, um mecanismo mais simples, né? Mais direto dentro do futebol, que vai possibilitar isso, sem que ele precise falar. Então, ele vai usar o quê? Ele vai usar um meio, só que este meio só vai ser possível através do código correto. Então, nós temos o seguinte, o emissor é o juiz, temos a mensagem que é você está expulso, é a expulsão sendo esta mensagem. O código seria a cor vermelha, que é representada através de um meio, que é o cartão. Agora imaginem se essa falta ela não tenha sido tão grave, né? O juiz quer apenas adverti-lo. Se este código ele fosse da cor amarela, a mensagem dentro do futebol seria outra, certo? O meio é o mesmo, é o cartão que ele vai utilizar. Agora, se o código modificar, a mensagem também modifica. Então, é o código que vai concretizar este processo. Ele vai enviar, então, essa mensagem para o receptor, que neste caso é o jogador. Esse jogador precisa dar um feedback para o emissor. Esse feedback é algo que o próprio emissor ele precisa entender. Então, essa transmissão, este processo de comunicação, ele precisa ser compreendido. Se o jogador, por exemplo, o receptor, ele simplesmente ele viu que o cartão foi vermelho, mas o jogador pegou a bola e seguiu jogando, né, ainda driblando os jogadores ali no campo, é porque possivelmente esse jogador não compreendeu a mensagem, não entendeu o código que o juiz utilizou para enviar a mensagem. Aí é claro que a advertência ela vai ser um pouco maior, certo? Então este é o processo de comunicação. São esses os elementos que nós utilizamos dentro de um processo de comunicação. Então é o código que vai concretizar, é o código que concretiza este processo de comunicação, certo? Bom, então aqui nós temos uma outra imagem, né, que vocês já devem ter compreendido essa imagem, o que ela quer dizer. Agora, nós podemos, por exemplo, falar sobre a proibição de fumar em determinados locais de diversas maneiras. Nós podemos utilizar, por exemplo, esta placa aqui, que é uma simples imagem, é uma placa, um círculo vermelho com uma tarja vermelha também no meio e uma imagem do cigarro ao fundo. Só essa imagem aqui em qualquer local, já percebemos, em qualquer lugar do mundo também, né, ela vai ter este mesmo significado. Outras maneiras que essa proibição ela pode ser feita é aqui, usando uma placa, usando uma linguagem verbal. Logicamente que essa linguagem aqui, ela vai comunicar um número maior de pessoas do que essa aqui, que está escrita em português. Então essa aqui só vai comunicar falantes e entendedores aí da língua portuguesa, certo? E essa outra aqui é uma outra imagem de uma campanha publicitária que também é da proibição do cigarro. Então ali nós vemos uma tesoura, uma pessoa fumando, uma tesoura querendo cortar este cigarro, né? Para avisar aí de uma forma mais agressiva, digamos assim, que é proibido fumar, que não é permitido fumar, certo? Então, várias maneiras, várias formas, né? Várias linguagens aqui utilizadas para dizer a mesma coisa, essa questão do proibido fumar. O próximo tópico agora que nós vamos falar é sobre a língua. Bom, a língua é algo que, ou o idioma, né, que nós podemos tratar também, é algo que cada povo utiliza. Utiliza para quê? Para se comunicar, para que haja esse processo de comunicação. A língua portuguesa, por exemplo, é o nosso código de comunicação, é o código que nós utilizamos para nos comunicarmos,
certo? Então, esse código, ele só vai ser um código eficiente se o seu emissor e receptor compreenderem, né? Compreenderem esse código. Não vai haver comunicação se o emissor e o receptor não entenderem. Vocês estão compreendendo? Vocês querem ver uma forma mais esclarecida disso? Olhem só esse vídeo aí do canal Abud TV, que fala exatamente desse contato com a língua, né? Quando as línguas elas são diferentes, né? Quando há um contato entre, há um choque de idiomas aí, e aí pode haver essa dificuldade entre receptor e emissor para que haja a comunicação. Vamos ver o vídeo aí, um trecho desse vídeo. مساء الخير. فيك تقول لي مطرح انه في عالم رح تالي فجر حالي بوم بوم. Entendeu nada, irmão. حتالي فجر حالي شي وزراء شي حدا من دولة. Não consigo entender o que você tá falando, cara. مساء الخير. فيك تقول لي مطرح انه في عالم رح تالي فجر حالي بوم بوم. Entendeu nada, irmão. حتالي فجر حالي شي وزراء شي حدا من دولة. Não consigo entender o que você tá falando, cara. مش عم تفهم شي؟ Não. Não entendendo nada do que você tá falando, irmão. Difícil, hein? Tá? شكرا. Perceberam? Então, se o receptor não compreender a mensagem do emissor, pelo uso dessa língua, desse outro idioma, vão ficar confusos na mesma hora, né? Então, se não deu aí para utilizar a linguagem verbal, lógico que para todo ser humano é importante que se comunique, ele pode usar aí um outro tipo de linguagem, um gesto, um desenho, enfim, ele poderia utilizar isso neste mesmo vídeo, né? Uma outra forma de se comunicar, de tentar essa aproximação de contato com o outro. Então, a língua portuguesa, por exemplo, ela é falada por aproximadamente 280 milhões de falantes, dividida em 10 países. É o quinto idioma com maior número de falantes. Para isso, aqui, cada um desses países, ele usa a língua portuguesa à sua maneira. É por isso que nós temos o que nós chamamos da gramática, que vai organizar, assim como em qualquer outro idioma, qualquer outra língua, seja inglês, francês, espanhol, até língua de sinais, eles vão organizar esse idioma. E é isso que vai acontecer quando nós precisarmos escrever uma correspondência comercial, por exemplo, fazer um discurso, dar uma aula, uma apresentação, enfim, nós precisamos encontrar a maneira mais correta de falar tudo isso. E isso nós vamos encontrar na gramática. São as normas que vão ser estabelecidas para que a gente consiga escrever mais adequadamente, mais corretamente, de uma forma única, certo? Olhem só esses dois exemplos aqui que nós temos. São dois bilhetes, certo? O primeiro diz o seguinte: Dedé, tua mina ligou. Ela tá te aguardando às 2 horas lá na confeitaria do seu Juca. Ela disse para tu não atrasar. Betinho. O outro bilhete: Senhor Otacílio, sua esposa ligou, solicitou-me que eu o avisasse que ela o aguarda na recepção do Hotel Continental às 20 horas. Lourdes. Perceberam? São dois bilhetes escritos na língua portuguesa, o mesmo idioma. Mas nós percebemos também que o primeiro bilhete ele está escrito de uma maneira mais informal. O outro bilhete ele é mais formalizado. O Dedé aqui, ele não se importe com os erros gramaticais, com os erros ortográficos, com as gírias usadas pelo Betinho. É a linguagem que eles usam para se comunicar. Agora, talvez o senhor Otacílio, se a Lourdes
tivesse escrito dessa forma, talvez o senhor Otacílio, que é o chefe dela, se sentisse incomodado da maneira que ela escrevesse. Então ela teve um maior cuidado em utilizar a forma correta das palavras, né, a forma da estrutura correta dessas palavras naquele bilhete. E isso a gramática vai nos propor. E aqui no Tubo Aulas nós vamos ver a gramática dividida em 5 partes. A primeira delas é a fonologia, que é o estudo dos sons da fala. Depois nós vamos partir para a morfologia, que estuda a forma, que estuda as palavras, quanto à sua classificação, as flexões, a sua estrutura e formação. Depois nós vamos ver a sintaxe, que é a outra parte da gramática, então, que vai se preocupar com a relação entre as palavras e a função delas exercidas nas frases. E aí nós podemos ver bastante o estudo das orações, dos períodos, da concordância, regência, da colocação das palavras dentro das frases, certo? Lá, depois adiante, nós vemos a semântica. A semântica ela vai estudar o sentido e o significado das palavras. E por último, nós vemos a estilística, que, como o próprio nome aqui já está dizendo, ele vai fazer o estudo do estilo das palavras, né? Como nós vamos trabalhar as palavras com dados mais emotivos e assim fazer o uso, por exemplo, das figuras de linguagens. Quando vocês estiverem vendo esses vídeos, eles vão ser identificados dessa maneira aqui, certo? Então aqui, ó, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Nos vemos aí na próxima aula. Não esqueçam de se inscrever aí, de curtir e tudo mais aí na nossa desse vídeo, do Tubo Aulas, que é este novo canal aí que está chegando com várias outras disciplinas. Te aguardo na próxima videoaula, certo, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Percebam essa outra imagem aqui. Nós temos aqui